Boa noite. Nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus sobre mais uma aula do nosso curso. Hoje a aula vai ser sobre avivamento espiritual, está dentro ainda do tema pneumatologia e um pouco ligado àquela questão do batismo com o Espírito Santo, que nós estudamos já por 2 vezes. Nosso Deus, pedimos a Tua bênção sobre nós agora. Abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, especialmente esse assunto tão importante para nós, que é a vida no Espírito e a plenitude do Espírito, o poder do Espírito na nossa vida individualmente e na Tua igreja coletivamente. Nos ajuda a entender esse assunto. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje à noite, conforme já dito, eu vou falar um pouquinho sobre os avivamentos espirituais e eu vou me concentrar na ocorrência deles no Antigo Testamento. Depois, talvez, em uma outra oportunidade, podemos falar mais sobre esses avivamentos na história da igreja. Talvez dê para mencionar alguns hoje, mas o foco vai ser os avivamentos espirituais acontecidos no Antigo Testamento. Por que esse assunto é importante? Esse assunto se teve uma relevância muito grande, ou passou a ter uma relevância muito grande na igreja evangélica, a partir do ministério de um pastor presbiteriano chamado Carlos Finney. Não é que não havia antes de Finney, ou não houve antes de Carlos Finney, avivamentos espirituais. Só que antes de Finney, esses avivamentos espirituais eram entendidos como manifestações graciosas, soberanas e inesperadas da parte de Deus. Deus surpreendia a sua igreja visitando, era um dos nomes que era usado, né? Visitando o seu povo com o Espírito Santo, produzindo muitas conversões, arrependimento, mudança de vida e o crescimento extraordinário da igreja num determinado lugar, afetando inclusive países inteiros, continentes inteiros. Então isso era visto como uma coisa da ação soberana de Deus. Deus é quem fazia, quando queria, através de quem ele queria e como ele queria. Mas aí apareceu esse pastor presbiteriano, ele era um advogado, e que teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo, ele narra isso na sua biografia e nos livros que falam da obra dele também essa experiência é contada. E ele então entendeu que o avivamento espiritual nada mais é do que um emprego de determinadas leis espirituais. E ele comparou a semeadura. Se você semeia, se você rega, se você toma os cuidados necessários, se você faz a semeadura no tempo apropriado, rega no tempo correto, trata da maneira correta, então vai dar fruto. É natural que assim aconteça. Ele diz que no campo espiritual é a mesma coisa. Se o povo de Deus se arrepender dos seus pecados, confessar a Deus os seus pecados, buscar a Deus em oração, o avivamento virá. O avivamento é, portanto, o resultado do emprego dos meios corretos. Se a igreja usar aqueles meios que Deus ordenou na sua palavra, então Deus vai honrar e vai derramar o Espírito Santo em grande poder e glória sobre a sua igreja ou sobre indivíduos. Então, ele começou a colocar esses métodos em prática. Ele costumava visitar igrejas, cidades, onde havia igrejas presbiterianas ou não, e lá ele fazia reuniões de uma semana, pregando contra o pecado e a necessidade das pessoas se arrependerem dos seus pecados, sondarem o seu coração, confessarem os seus pecados, se humilharem diante de Deus. E aí ele conta, e outras pessoas contam, resultados extraordinários de quebrantamento, conversões de pessoas, cidades inteiras mudadas pela ação do Espírito Santo mediante a presença do Finney. Então, Finney, ele inaugura um tipo de ministério que não havia antes na igreja, que é o do avivalista. Avivalista, então, como Finney, seria aquele pastor especialista em produzir
avivamentos. Alguém que pregava contra o pecado, alguém que pregava a necessidade de arrependimento, mudança de vida, e que durante o tempo da cruzada, o tempo da campanha, Deus então derramava o seu espírito com muitas conversões e mudança de vida. Então, isso pegou. Para Finney, o problema com as igrejas reformadas da época é que eles ficavam esperando que Deus fizesse o avivamento, quando ele achava que o avivamento era uma coisa que podia ser produzida. Se você empregar os métodos corretos, então você vai ter o avivamento. Quando a Betânia, a editora Betânia, eu creio que essa editora, não sei nem se ela existe mais, mas era uma editora que publicava muitos livros na área pentecostal. Ela publicou uma obra de Finney, em que Finney fala sobre como produzir avivamento, e o título foi Avivamento, a ciência de um milagre. Então, o título já explica. Avivamento, na verdade, pode parecer que é um milagre, mas ele é uma ciência. Ou seja, ele tem uma metodologia. Se você empregar essa metodologia, o milagre vem aí. Então, e isso influenciou muito, 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 muito o meio evangélico. Uma das pessoas, aliás, muitas pessoas influenciadas pela ideia de Finney começaram ministérios de avivamentos. E aí, avivamento começou a se tornar uma prática dentro da igreja americana. Estou falando aqui de meados do século XIX, tá? Início do século XX. Não, desculpa. Final do século, início do século XIX, é o tempo que o Finney viveu. E isso influenciou muito as igrejas americanas. E os discípulos de Finney levaram a coisa mais adiante. É aí que surge o famoso sistema de apelos. Vocês não sabiam? Essa ideia de chamar as pessoas à frente, quem quer aceitar Jesus, levante a mão ou venha à frente, não tinha na igreja antes de Finney. As pessoas pregavam o evangelho, os pregadores pregavam o evangelho e encerravam o culto. E eles diziam que se o Espírito Santo falou ao seu coração, poderia procurar o pastor durante a semana, né, mas não havia um apelo imediato para que as pessoas se convertessem. Finney, porque ele acreditava que o avivamento e a conversão é o resultado do emprego dos meios corretos, ele cria, primeiro, o chamado Banco dos Ansiosos. Era um banco que ele colocava lá no salão de cultos, e quando ele terminava a pregação, ele dizia, ele fazia o apelo para que os que estavam ansiosos, né, os que foram despertados pela pregação, sentassem ali, porque ele ia conversar com eles individualmente. Os discípulos de Finney já dispensaram o banco e já fizeram o apelo para vir para frente. Quem quiser aceitar Jesus, quem quiser mudar de vida, quem quer a bênção, venha aqui para frente, nós vamos orar por você agora, você vai receber a bênção e tudo mais. Então, tudo isso começa há 200 anos atrás, na igreja. Antes disso não se fazia esse tipo de coisa. Mas começa com o ministério desse presbiteriano Charles Finney, que depois saiu da igreja presbiteriana, né? Alguns acham que foi a melhor coisa que aconteceu com a igreja presbiteriana. Que ele saiu, ele foi, acho que foi para a igreja congregacional, eu não sei. Mas no final da vida dele, ele se tornou professor de seminário e de teologia sistemática na cidade de Oberlin. Escreveu uma teologia sistemática, onde ele então mostra o seu pensamento, o que é que ele acreditava, e ele é o que a gente chama um semipelagiano. Ou seja, ele acreditava que o ser humano não era tão corrompido assim na sua natureza, e que ele não precisava da ação do Espírito Santo para se converter. A conversão era uma decisão do pecador. Ele é que tomava a decisão de se converter. E uma vez que ele se convertia e se arrependia, então Deus vinha e abençoava aquela pessoa, dando a ela um novo nascimento, dando o Espírito Santo, mas primeiro o pecador tinha, usando a sua vontade, que se arrepender e mudar. É por isso, então, que ele fazia apelos, porque ele acreditava que a tarefa do pregador é persuadir o pecador. O pregador tem que convencer o pecador de que ele está perdido e que ele pode ali e agora aceitar Jesus. Ele não precisa esperar por um toque de Deus ou por uma ação de Deus, não é? Então, Finney partia disso aí. E aí surge, então, depois vem o movimento pentecostal,
que pegou as ideias de Finney. E porque Finney era arminiano, semi-pelagiano, e era muito focado nessa questão de conversão, de evangelização. Então, as ideias de Finney estavam na base do surgimento do movimento pentecostal no início do século XX, lá nos Estados Unidos, um pouco antes até. E o movimento pentecostal, então, é conhecido pelas suas campanhas, pelas suas reuniões de avivamento, a busca do avivamento. Isso é uma linguagem muito comum no meio pentecostal, a busca do avivamento. Avivamento, então, passou a ser o nome das reuniões, né? Vai ter um avivamento lá na igreja. O que é o avivamento lá na igreja? É uma reunião em que as pessoas vão orar por avivamento, vai ter pregação poderosa, vai ter um especialista, não é alguém que vai pregar sobre isso. Então, por isso que é importante a gente estudar essa questão. O que é de fato avivamento, né? O que isso tem a ver conosco? Avivamento é só coisa de pentecostal, não é? Não tem nada a ver com presbiteriano, né? Os sorveterianos, eles não sabem o que é avivamento, não conhecem o Espírito Santo, como é que é isso aí? Então, é por isso que eu acho que esse assunto é da mais alta importância. E eu queria, então, simplesmente mostrar a vocês o que nós entendemos por avivamento espiritual, a partir do relato de alguns eventos que nós encontramos aqui no Antigo Testamento e que podem nos dar a base para as nossas convicções. Então, eu vou dar uma olhada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 episódios no Antigo Testamento que alguns estudiosos chamam de avivamento espiritual. E depois nós vamos tentar formar uma teologia do avivamento, a partir do Antigo Testamento, e ver quais são as características desses avivamentos e ver se isso é alguma coisa que pode acontecer no dia de hoje. Tem muitos livros a respeito dos avivamentos do Antigo Testamento e você vai encontrar diferença de opinião. Você vai encontrar gente que identifica 12 episódios, gente que identifica 14, gente que identifica 9, gente que identifica um número muito maior. Então, depende do conceito, da definição de avivamento que alguém tem, não é? Então, esses que eu peguei aqui, eles são mais ou menos consenso entre os estudiosos. Então, a gente está navegando em terreno aqui tranquilo. Então, se você tiver com sua Bíblia aí, você vai me acompanhar. Vamos começar com Gênesis 35. E eu vou fazer as definições a partir do texto. Gênesis 35, de 1 a 15. Ou talvez um pouco antes. É isso aí, pouco antes. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Deixa eu explicar aqui o contexto. Um pouco antes desse episódio, tinha acontecido aquela história lamentável envolvendo uma filha de Jacó, chamada Diná, e os moradores de uma cidade chamada Siquém. O que é que aconteceu? O filho do homem mais importante de Siquém se enamorou de Diná e a violentou, né? Forçou, teve relações com ela. Arrependeu-se do que fez e disse a Jacó: eu quero casar com tua filha. E Jacó falou com os filhos, né? Falou com os seus filhos e, na verdade, eles falaram isso não com
eles falaram com Jacó, mas o que é que aconteceu? Os dois filhos de Jacó, Simão e Levi, que eram irmãos de Diná, porque eram filhos da mesma mãe, lembra que Jacó teve 4 mulheres, né? Então eles chegaram lá para o príncipe lá de Siquém e disseram o seguinte: olha, tudo bem, você pode casar com nossa irmã, mas vocês vão ter que se circuncidar, porque nós somos todos circuncidados. O rapaz gostava tanto da moça que disse: tudo bem, eu e todos os homens lá da minha cidade vamos nos circuncidar. E aí pegaram a faca e circuncidaram todo mundo. No terceiro dia, quando a dor era maior, que é o que o texto está dizendo aqui, que eles estavam desprevenidos, Simeão e Levi pegaram os homens, invadiram a cidade e mataram todos eles por vingança. E aí, quando os outros pagãos daquela região souberam do que é que tinha acontecido, os cananeus, os ferezeus, eles então ficaram revoltados e estavam planejando se vingar, matando toda a família de Jacó, Jacó, seus filhos, tudo que ele tinha, né? E aí, nessa angústia, Deus aparece a Jacó. E ele diz a Jacó, aí o que nós lemos, né? Verso 1, levanta-te, vai para Betel, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus convoca Jacó a sair dali e ir para Betel, que foi uma cidade onde Deus, no passado, tinha aparecido a Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, numa outra situação de angústia, e Deus o socorreu. Jacó, então, sentiu a convocação de Deus, que Deus o estava chamando, e resolveu obedecer, mas ele sabia que tinha uma coisa no meio da sua família que Deus aborrecia, que eram deuses estrangeiros. Lembra que alguma dessas mulheres de Jacó, elas eram filhas de Labão, que era um pagão, e elas adoravam deuses estranhos. E elas trouxeram esses deuses, essas imagens com elas, para dentro da família de Jacó. E até agora Jacó tinha feito vista grossa. Mas agora a situação era crítica e Jacó precisava da bênção de Deus, precisava de ter Deus ao seu lado. E ele sabia que para ter Deus ao seu lado, ele não podia ter deuses estranhos na sua família. Então o que é que ele fez? Ele chamou a família e disse: joga fora tudo, quebra. Quebra não, que ele não quebrou, né? Mas joga fora. Não, vamos parar aqui com essa adoração e vamos a deuses estranhos e nós vamos adorar somente a Deus. E aí o que é que aconteceu? Eles tiraram não somente os deuses, mas as argolas, porque as argolas de ouro não tinham o mesmo significado que o brinco tem hoje, mas elas eram símbolos dos adoradores daqueles deuses. Então tinha uma conotação religiosa. Então eles tiraram, né, aquelas argolas, tiraram os deuses estranhos, e o que é que aconteceu? E foram para Siquém. E diz aí, verso 5, que quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Deus então veio sobre aquela região e o temor de Deus entrou naquelas cidades. E aí eles, os pagãos, sentiram a presença de Deus, ficaram com medo de Deus porque viram que Deus estava com Jacó e sua família. E eles não perseguiram mais os filhos de Jacó. E aí o texto continua dizendo que eles chegaram até Betel, edificou um altar, e Deus ali o abençoou, prosperou e multiplicou. Então, aqui você encontra alguns elementos, para alguns essa é a primeira ocorrência na Bíblia do que mais tarde vai ser chamado de um avivamento espiritual. E tem os seguintes elementos. Primeiro, o arrependimento, o rompimento com o pecado, uma tomada radical de posição contra o pecado, jogar fora os ídolos, e Deus, em resposta, vem abençoar o seu povo de maneira visível e pública. Então, um avivamento espiritual é quando Deus ouve a oração do seu povo, que está em angústia, o povo se arrepende dos seus pecados, tira aquilo que desagrada a Deus, e Deus então visita aquele povo e aquela região com sua presença, de maneira então que o seu povo prospera. Então, esse é o primeiro exemplo que nós encontramos aqui. Mais adiante, nós vamos para o livro de Juízes. No livro de Juízes, nós temos 8 episódios, mas eu não vou mencionar todos. Vou mencionar apenas um.
que é modelo mais ou menos de todos os demais que acontecem. O livro de Juízes retrata um período na história do povo de Deus cheio de altos e baixos. E a dinâmica, o que acontecia durante... Não tinha rei em Israel, os juízes eram pessoas que Deus levantava para governar o seu povo, e não era uma instituição, não era algo oficial assim, escolhido do meio do povo, era Deus quem levantava. E os juízes continuaram, Samuel foi o último juiz, né? A partir de Samuel, então, vem o rei Saul, começa a monarquia. Mas os juízes, então, eram esses governadores que Deus levantava no meio do seu povo. Durante o período dos juízes, houve pelo menos 8 episódios, narrados aqui no livro, que seguem a seguinte dinâmica. Veja aí, capítulo 2, de 11 em diante. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Baalins eram os deuses pagãos. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, deuses pagãos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. E suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu, e assim por diante. Essa era a sequência do que acontecia no tempo dos juízes. O povo de Israel voltava as costas para Deus, deixava de adorar Deus e começava a adorar os deuses pagãos. No meio disso estava a prostituição cultural, casamento misto, alianças políticas, havia toda uma série de interesses, mas o tempo passava e o culto a Deus ia diminuindo, enfraquecendo, e o povo começava a adorar outros deuses, Baal, Astarote, Renfã, os deuses dos fenícios, dos filisteus, os deuses dos amorreus. Por quê? Porque eles se casavam com mulheres daqueles povos, essas mulheres traziam sua religião para dentro de casa, a coisa ficava... E aí Deus ficava irado contra o seu povo, porque Deus não aceita que o seu povo divida o coração com outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Deus quer exclusividade do seu povo. Então Deus ficava irado com o seu povo. Aí o que é que Deus fazia? Deus levantava os povos pagãos para fazer guerra contra o seu próprio povo. Deus agora se virava contra o povo. E Deus levantava exércitos inimigos. E os exércitos inimigos chegavam, invadiam a nação de Israel, pilhavam os seus campos, levavam a colheita, levavam o gado, levavam as riquezas, matavam os homens, levavam as mulheres e as crianças, dominavam Israel. Israel ficava pagando imposto, tributo pesado, situação muito difícil. Aí eles, o que nós fizemos? Isso é porque a gente se afastou de Deus. Por que Deus não está mais conosco? Aí o povo então clamava a Deus. Oh, Deus, tenha misericórdia, perdão, nós erramos, ouve a nossa oração. Aí Deus ficava com pena do povo. Aí o que é que Deus fazia? Deus levantava um juiz. O juiz era aquela pessoa escolhida por Deus para libertar o seu povo. E Deus então era com esse juiz. Deus enchia esse juiz do Espírito Santo. Esse homem falava a palavra de Deus, ele dizia para o povo, joguem fora os seus deuses falsos, vamos voltar para Deus, vamos adorar a Deus, porque Deus vai nos libertar.
O povo ouvia o juiz, se arrependia, largava de mão dos ídolos, paravam de cultuar os deuses estranhos e começavam a adorar somente a Deus. E aí eles saíam para a batalha e Deus dava a vitória e libertava o povo. Aí o povo voltava outra vez à liberdade. Israel se tornava independente, rico, próspero, adorando a Deus. Morria o juiz, começava tudo de novo. O povo esquecia de Deus, voltava para os ídolos, Deus ficava com raiva, mandava os inimigos. Pelo menos 8 vezes aqui no livro de Juízes você encontra esse altos e baixos. Um reavivamento é quando Deus ouve a oração do seu povo, escuta o seu clamor e age para libertar o seu povo e trazer o seu povo de volta à verdadeira religião. Então, vou ler aqui um exemplo disso aí, no caso de Otiniel, capítulo 3, do verso 7 em diante. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Verso 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E aí Deus os entrega na mão dos moabitas. Mas aqui, esse episódio de Otiniel, você tem todos esses elementos que eu mencionei. O povo se afasta de Deus. A religião verdadeira declina. O povo já não busca a Deus, não segue os seus mandamentos, já não há interesse nas coisas de Deus. O coração do povo está em outras coisas. Aí Deus manda o castigo. Começa a vir a opressão. Começa a vir problema de tudo quanto é lado. Nada dá certo. O povo sente o peso do castigo de Deus e clama a Deus, pede a Deus misericórdia, pede que Deus se compadeça dele. Deus, na sua misericórdia, levanta uma pessoa que ele vai usar para libertar o seu povo. Enche do Espírito Santo, manda aquela pessoa ao seu povo. Ele vem, julga Israel, Otiniel, né? O papel do juiz era fazer a distinção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e trazer o povo de volta para o caminho de Deus. Nessa expressão, julga Israel, está implícito de que ele trouxe Israel de volta à religião do verdadeiro Deus. Mandou jogar fora os ídolos, abandonassem os cultos falsos e adorassem a Deus somente. E aí Deus, então, deu vitória contra os inimigos. Isso é um avivamento típico no Antigo Testamento, quando a religião de Jeová, Yahvé, o monoteísmo, né, ele prevalece outra vez, se torna a religião de fato verdadeira, a religião que Deus nos deu. No período dos reis, ainda no período dos juízes, tem um episódio aqui com o último juiz, que foi Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. De 1 em diante. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O que é que aconteceu? A arca era o símbolo da presença de Deus. O povo havia pecado muito contra Deus. E Deus entregou a arca na mão dos inimigos. Depois de uma luta, eles conseguiram recuperar a arca, conseguiram trazer a arca de volta. Só que a arca foi mandada para essa cidade distante, sob a guarda desse cidadão, Eleazar, na cidade de Quiriate-Jearim.
É como se Deus dissesse, tudo bem, eu estou aqui, mas eu estou longe de vocês. A arca era o símbolo da presença de Deus. Aí o povo começou a lamentar. Depois de 20 anos sentindo a ausência de Deus, o povo começou a chorar e clamar a Deus. Eles queriam que Deus voltasse, que Deus estivesse com eles. Verso 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. E servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Nesse período, Israel estava debaixo do domínio dos filisteus. O próprio Deus já havia entregado, não é? Na mão dos filisteus por causa da idolatria. Eles clamaram 20 anos, dizendo, Deus, tenha misericórdia. 20 anos orando, né? Para que Deus ouvisse. Aí Deus, então, manda o profeta Samuel, que era juiz, dizendo, se vocês querem de fato se voltar para Deus, vocês têm que fazer uma coisa, vocês têm que se livrar desses deuses estranhos e preparar o coração para servir somente a Deus. Joga fora essas imagens. Verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Continuando. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Símbolo do derramamento do coração deles e do arrependimento deles. E jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Mais uma vez, a tarefa do juiz era aplicar a palavra de Deus. Discernir entre o certo e o errado, resolver querelas, e ele fazia isso usando a palavra de Deus. Quando os filisteus souberam disso, verso 7, que os filhos de Israel estavam lá tendo esse culto lá em Mispa, eles vieram para a guerra, né? Verso 7. 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e o aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Percebem? É o mesmo esquema. O povo virou as costas para Deus. O povo se esqueceu de Deus, caiu na idolatria. O culto a Deus esquecido, largado. Deus então mandou os filisteus dessa vez. Os filisteus vieram dominar a nação de Israel e o povo começou a clamar a Deus. 20 anos clamando a Deus. E Deus deixando eles sofrer para sentir. 20 anos. Finalmente Deus chamou, tocou no coração de Samuel, e Samuel disse, eu vou orar por vocês a Deus, mas vocês têm que largar a idolatria. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que confessar os seus pecados, mudar a vida de vocês. O povo disse, está bem, pecamos contra Deus. Se arrependeram, fizeram um grande culto, jejuaram diante de Deus. Aí os filisteus disseram, esse pessoal está lá reunido. São nossos escravos, o que é que eles estão querendo? E vieram com o exército para acabar com o culto, né? Samuel orou a Deus, ofereceu um cabrito, um cordeiro em sacrifício a Deus, na verdade um carneiro. E Deus escutou a oração e Deus trovejou, né? Deu grandes trovões, relâmpagos e, enfim, todos os poderes naturais, que Deus é Senhor de tudo isso, Deus usou para aterrorizar os filisteus, que aí ficaram uma vítima fácil dos israelitas, que aí viraram o jogo e dominaram agora os filisteus. Israel ficou livre dos filisteus durante esse tempo de Samuel. É a mesma sequência, mesma coisa. Né? É isso que nós chamamos de avivamento. Tem mais, vamos ler outro exemplo. Agora no período dos reis. Eu quero ler 3 episódios no livro dos reis. Um no livro dos reis e 2 no livro das crônicas. No livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 18, esse é um episódio bastante conhecido. Já depois de Samuel, veio então o rei Saul, depois o rei Davi, depois Salomão. O reino se divide, fica Roboão e Jeroboão, e aí começa a se alternar reis bons e reis maus. E como aconteceu com os juízes, acontecia com os reis também.
Às vezes tinha um juiz ruim e às vezes tinha um juiz que era usado por Deus da mesma forma durante o período da monarquia. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 18, vamos ler esse avivamento extraordinário acontecido no tempo do rei Ezequias. Segundo livro dos Reis, 18 de 1 em diante. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que era o reino do norte, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, que era o reino do sul. O reino estava dividido, Israel estava dividido em dois. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos eram altares oferecidos aos deuses pagãos nos morros. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu os filisteus até Gaza e seus limites. E aí continua a relação das vitórias do rei Ezequias. Até o episódio que vocês conhecem, quando Senaqueribe invade Judá e manda uma carta para Ezequias, e Ezequias entra no templo e lê aquela carta de ameaça diante de Deus, e naquela noite o anjo do Senhor saiu e feriu o exército assírio. Então, está aqui o episódio envolvendo Ezequias. Vamos voltar aqui e dar uma olhada a partir do verso 1. Aqui você tem aquelas características que nós vemos. Primeiro, aparece esse homem, esse rei, 25 anos, esse jovem, comprometido com Deus. Diz aqui que ele era um homem reto, que seguia nas pisadas de Davi, seu pai. Ele amava a Deus. E ele, como rei, ele observou a idolatria que havia em Jerusalém e que tinha sido promovida pelo seu pai. Sabe quem era o pai dele? Um dos piores reis que Judá já teve, Acás. Homem ímpio, casado com Jezabel. Lembra do episódio? Homem ímpio, ímpio, ímpio. Gerou um filho justo, né? Que coisa extraordinária. E Ezequias, então, desfaz tudo o que seu pai tinha feito. Ele faz uma limpeza na cidade de Jerusalém. Derruba imagem, quebra poste, deita abaixo coluna e até a serpente de bronze que Moisés fez no deserto. Lembra daquela serpente que Moisés fez? O judeu era tão idólatra que até aquilo eles estavam adorando. É por isso que a gente não usa imagem. Porque quando Deus mandou Moisés fazer a imagem, era um símbolo do Messias. Era a serpente pendurada numa vara, e quem olhasse para a serpente ficava curado. Mas o que aconteceu? O povo começou a adorar a serpente. É por isso que nós, reformados, não temos estátua de santo. Porque mesmo que a intenção seja boa, apenas para a gente lembrar de São Paulo, de São José e de Maria, o que o povo vai fazer? O povo vai adorar aquilo ali, como fizeram com a serpente de bronze. E Ezequias não teve conversa, pode ter sido Moisés que fez, mas ele quebrou. Né? Então, não importa de onde vem a tradição, se ela virou idolatria, ela tem que ser quebrada. Pode ter vindo de Moisés. Então, foi um rei corajoso, que fez uma reforma religiosa. Né? Fez uma reforma religiosa. E, como resultado, Deus, de fato, o abençoou. Ele confiou em Deus, diz aí o verso 6, ele se apegou a Deus, não deixou de seguir. E o verso 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía,
ele era bem sucedido. Então, houve um avivamento, uma reforma espiritual na nação de Israel através desse rei que temia Deus. Uma reforma que incluiu o abandono do pecado, quebra de ídolos, retorno para Deus, serviço exclusivo a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus e, como resultado, Deus abençoou a nação, abençoou o povo que teve vitória contra os seus inimigos. Outro exemplo no período dos reis é do rei Asa. Segundo o livro das Crônicas, 14. Vamos ler de 1, na verdade, os capítulos 14 e 15. Eu vou ler aqui alguns trechos escolhidos para não nos demorar. O rei Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Era rei em Judá. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colinas e cortou os postes ídolos. Ele viveu depois do tempo... Gente, aqui eu confundi Acabe com Acais, viu? Aquele rei. Acais foi um rei ruim mesmo, mas o que era casado com Jezabel era o Acabe. Acais não prestava também não, mas o Acabe era pior ainda. Era. Misturei aqui os dois. Mas veja só. Estou aqui no verso 3. Aboliu os altares dos deuses, etc. Verso 4. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Aí vem aqui o relato da prosperidade que Deus deu a Asa depois que ele começou a fazer essas reformas. Diz o verso 7 que Asa disse a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, porquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos buscado, e Ele nos deu repouso por todos os lados. Aí diz no verso 9, que essa paz durou pouco, né? Zerá o etíope saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá. 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E diz que Deus ouviu e deu a vitória a Asa. Aí, no capítulo 15, as reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, ele vos deixará. E aí ele exorta o povo a que se arrependa dos seus pecados e que busque a Deus. Verso 8. Ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Quer dizer, ele tinha começado a fazer as reformas em Jerusalém. E Deus mandou o profeta e disse: mas não é só Jerusalém não, você tem que fazer a reforma no Israel todo. Aí Asa se animou com o povo, né, com essa palavra que veio de Deus, e aí aprofundaram a reforma, saíram derrubando tudo quanto era de estátua em todas as cidades de Israel, não só em Jerusalém. Foi uma reforma no país inteiro. E aí, não só isso, veja o verso 12, entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma, e que aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Aí, reverendo Leandro, uma coisa boa para a gente, uma decisão do conselho, né, para a igreja. Quem não buscar o Senhor, já viu, né?
tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombeta. Veja 16, ó. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, pois ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Até a mãe entrou na conversa, né? A mãe tinha feito um ídolo e o filho chegou e disse: a senhora não serve para ser rainha em Israel, a senhora é uma idólatra, está fora. E tirou a função dela, né? Você não é mais rainha, não. E pegou a estátua da velhinha e queimou lá no Vale do Cedron, não é? E tudo isso Deus fez no reinado de Israel. E o reinado de Asa foi um reinado próspero. Mas no fim da vida ele vacilou, cometeu alguns erros e a coisa não foi mais em frente, mas esse período foi um período de grande avivamento espiritual em todo o reino de Israel. Outro exemplo aqui é do rei Josias, ainda aqui no livro das Crônicas, capítulo 22. Crônicas 22. Não, desculpem, não é Josias não que eu quero. É o rei Uzias. Na verdade é 26. É outro exemplo. Olha, depois vocês veem Josias, vocês têm outros reis de menor porte. Uzias é esse de 26 em diante, é a mesma coisa. Ele começa a reinar, diz o verso 3, que ele tinha 16 anos quando começou, verso 4, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai, propôs a buscar Deus nos dias de Zacarias, nos dias em que buscou o Senhor Deus e o fez prosperar, e assim por diante. Mas eu estava querendo aqui voltar para o rei, para o relato do rei Josias, mas eu creio que é no primeiro livro das Crônicas. Não, mas é verdade, é o reinado de Josias. Mas eu estava querendo aqui, não é nem a história dele também é similar, né? Ele faz uma reforma, você vê aí 34, de 1 em diante, ele faz uma reforma a partir do verso 3, mas o que eu queria mostrar aqui é que esse avivamento aqui, na época de Josias, ele teve um plus, um extra, que eles acharam uma Bíblia. Lembra desse episódio? Veja aí, ó. Então ele tinha mandado, é o 34. Segundo Crônicas, eu falei segundo Crônicas 24, mas não, é 34. Segundo Crônicas 34, reinado de Josias. O que aconteceu? Ele, seguindo na tradição dos reis reformistas, ele também, na sua época, fez uma reforma espiritual. Você vê aí no capítulo 34, ele purifica o templo, restabelece os levitas, traz melhor o culto a Deus, bota para fora os sacerdotes pagãos, joga fora as imagens, e aí manda reparar o templo. Para você ver, o pessoal tinha esquecido tanto de Deus que o templo estava largado lá. E ele, não, vamos reformar, vamos repaginar o templo, né? Vamos melhorar o templo, temos que servir a Deus com o melhor que a gente mandou fazer. No meio da reforma, o que aconteceu? Verso 15, verso 14. Enquanto se tirava o dinheiro que se trazia à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ou seja,
uma Bíblia perdida lá no templo, né? Pergunta se esse povo tinha Bíblia na religião deles. Não tinha, né? Achou que é isso aqui. Que rolo é esse aqui? Foram olhar e disseram, rapaz, é o livro da lei de Moisés. Então você vê como o povo de fato tinha se esquecido de Deus. Né? Tinha se esquecido, os sacerdotes tinham esquecido de ler a lei do Senhor. E aí, verso 15, disse Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que entregou ao rei, e lhe deu relatório, dizendo, tudo quanto se encomendou, nós fizemos. Verso 18. E disse mais, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu nele diante do rei. Agora veja o verso 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, Aicão, filho de Safã, Abidom, filho de Mica, Safã, o escrivão, Asaías, servo do rei, dizendo, ide consultai o Senhor por mim, pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Então, provavelmente, leram para o rei Deuteronômio, porque lá em Deuteronômio 28 tem as maldições que Deus disse que faria cair sobre o seu povo se o povo desobedecesse. E o rei, quando leu aquilo, era um homem temente a Deus. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele disse, estamos perdidos, porque nós estamos desobedecendo a Deus. E aí consulta a profetisa Ulda, e Ulda diz então, manda que ele continue a reforma, e diz que Deus vai ouvir a oração dele, porque ele se humilhou diante de Deus, e que durante os seus dias Israel teria paz. E aí, a partir do verso 29, Josias renova a aliança perante o Senhor. Capítulo 35 celebra a Páscoa, que fazia muito tempo que não se celebrava a Páscoa em Jerusalém. E, enfim, foi um momento de grande efervescência espiritual. Veja o verso 18 do capítulo 35. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, levitas, e todo o Judá e Israel que se acharam ali, os habitantes de Jerusalém. Foi um momento de união dos dois reinos, de grande avivamento espiritual no meio do povo de Deus. O último episódio que eu quero narrar aqui está no livro de Neemias. Apesar de todas essas reformas religiosas, você vê que idolatria era um problema crônico do povo de Deus. Apesar de todas essas reformas, o povo não se livrava da idolatria. Quando tinha um homem desse, que era usado por Deus para fazer uma reforma espiritual, ele morria, vinha um outro rei que era idólatra, o povo seguia outra vez para a idolatria. Até que Deus perdeu a paciência e disse, eu vou mandar vocês para o cativeiro. E aí mandou primeiro os assírios, que levou o reino do norte, e depois os babilônios, que levaram o reino do sul, lá para o cativeiro. E isso curou os judeus de idolatria até o dia de hoje. Quando eles voltam do cativeiro, o pecado deles é outro, legalismo, a visão mesquinha, amor ao dinheiro, mas você vê que a partir da volta do cativeiro, Israel nunca mais foi atrás de outros deuses. Né? Então a lição foi uma lição pesada. Né? Outros pecados eles tiveram, mas esse de adorar deuses estrangeiros, não mais. Bom, quando eles voltaram da terra prometida, quando eles voltaram do cativeiro para a terra prometida, você vai abrir aí no livro de Neemias, Deus tinha mandado um sacerdote chamado Esdras, que também era escriba, para ser o líder espiritual do povo. Neemias era o governador, era o líder político, administrativo, reerguendo o templo, reconstruindo a cidade, refazendo o culto a Deus, e Esdras era o líder espiritual. Neemias capítulo 8. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, aqui já foi depois do cativeiro, o povo voltou. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês.
e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos no livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, e à sua direita, aí vem a relação aí de outros levitas. 5. Abriu Esdras o livro da lei à vista de todo o povo. O livro da lei aqui era provavelmente o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, talvez alguma literatura já agregada, talvez o livro de Juízes, enfim, tudo que vinha antes, provavelmente já o livro dos Salmos já estava quase que totalmente composto aqui. Ele abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo o livro, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantou as mãos. E levantando as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani e Serebias, vem a relação aí dos levitas, ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Está aqui a origem da pregação expositiva, né? Porque é isso que é pregação, é você ler e explicar a Bíblia para o povo de uma maneira que o povo entenda. Essa é a tarefa do pregador. E não ficar contando historinha, experiência, autoajuda, né? Ele tem que explicar a palavra de Deus, é isso que o pregador tem que fazer. Neemias, que era o governador, Esdras, sacerdote, escriba, levitas, que ensinava todo o povo, disse: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Todo o povo chorava, arrependido, né, quebrantado, ouvindo a lei de Deus, descobrindo porque é que eles foram para o cativeiro, ouvindo as promessas de perdão, de restauração. E aí vocês conhecem o resto da história, os levitas animam o povo, dizendo: não chorem, esse é dia de alegria. E não ficou só na emoção não. Ó. No verso 13, no dia seguinte se ajuntaram a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias, todo o povo, os sacerdotes, os levitas, e isso para tentarem nas palavras da lei, e achar escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas. E aí eles foram começando a obedecer a lei de Moisés. E aí vem o capítulo 9, famoso, né, a famosa oração de confissão de pecados de Neemias. Então Neemias faz confissão pelos pecados de Israel, admite a culpa de Israel, pede perdão. É uma oração impressionante, a oração de confissão. E quando termina, então eles se levantam e fizeram um acordo, ó, verso 38 do capítulo 9, o último versículo. Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eles fizeram um pacto com Deus por escrito. Assinaram, está aqui a relação dos que assinaram, de que eles haveriam de obedecer a Deus e servir a Deus. Que grande reforma espiritual, que grande avivamento espiritual. Gente, eu poderia citar ainda outros episódios do Antigo Testamento parecidos com esse, mas vocês percebem que a dinâmica é a mesma. E eu enumerei aqui 9 características que ocorrem em um ou outro desses eventos, né? Alguns têm todas, outras não têm, tem uma parte, mas dá para ver o padrão se repetindo. O que caracteriza, então, um avivamento espiritual ou uma reforma espiritual? Talvez esse seja o melhor nome para se usar em termos do Antigo Testamento. Primeiro, que eles ocorreram em tempos de escuridão moral. Porque quando tudo vai bem, não precisa de um avivamento. O nome avivamento já está dizendo, é da vida. Se um avivamento é preciso, é porque a coisa está morta. Só quem precisa de avivamento é que está morto, ou em coma, não é? Ou meio zumbi, assim, meio termo, precisa de um avivamento. Então, todos eles, vocês percebem, acontecer em momento de crise para a nação de Israel, para o povo de Deus, ameaçados por inimigos, a religião de Deus estava esquecida, o povo tinha voltado as costas para Deus, estava mergulhado na idolatria, era um período de grande sofrimento.
Então, em todos os casos, o contexto era o mesmo. A igreja tinha chegado no fundo do poço. Né? A coisa estava ruim. Tinha chegado no fundo do poço. Outra característica comum é que cada um deles começa no coração de um servo de Deus. Jacó, Ezequias, Asa, Josafá, Josias, Otiniel, todos esses que nós mencionamos aqui, outros que poderiam ser mencionados. Deus toca no coração, Deus levanta pessoas, a quem Deus primeiro aviva, desperta, enche do Espírito Santo, traz um peso, um quebrantamento no seu coração, e Deus então usa aquela pessoa. Então sempre começa no coração de alguém. Deus começa a trabalhar no coração de alguém. Terceira característica, veja que no caso de Neemias, esse que eu acabei de ler, foi Esdras, né? O sacerdote Esdras quem teve a iniciativa. Terceiro, cada avivamento se fundamenta sobre a palavra de Deus e em boa parte dos casos, em boa parte dos casos, eles eram resultado da obediência à palavra de Deus. Embora a palavra de Deus só é mencionada explicitamente em 2 casos que eu li, o caso de Neemias, quando o escriba Esdras lê o livro da lei diante do povo, e no caso de Josias, durante cujo reinado se encontrou o livro da lei, mas nos outros está pressuposto que houve obediência à lei de Deus, porque na hora que eles estavam abandonando os ídolos, jogando fora as imagens e voltando para Deus, era isso que a lei de Deus dizia: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então você vê que tudo girava em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus, obedecer a Deus é central nessas reformas e nesses avivamentos espirituais. Quarto, como resultado desses avivamentos, houve um retorno à adoração de Deus. Isso aconteceu em todos os casos. O alvo do reavivamento espiritual é trazer o povo de Deus de volta à adoração ao único Deus verdadeiro, da maneira como Deus determinou. O culto a Deus, o louvor a Deus, o serviço a Deus, é isso que os avivamentos querem promover. Deus é o centro. Um avivamento se faz necessário quando Deus não está recebendo a glória, quando ele não está sendo adorado pelo seu povo como deveria ser, quando o seu povo não está servindo. Então uma reforma é preciso, um avivamento é preciso, quando esse tipo de coisa acontece. E o resultado, quando o verdadeiro avivamento acontece, é que se retorna ao culto verdadeiro a Deus. Quinta característica, em cada um desses casos houve a destruição de ídolos. Não é interessante? Todos eles teve destruição de ídolos, porque o ídolo é o rival de Deus. O ídolo é o rival de Deus. Você não tem como adorar o ídolo e Deus ao mesmo tempo. Ou você adora Deus ou você adora o ídolo. O problema não é o ídolo, porque para o ídolo tanto faz se você adora ele, outro ídolo e Deus ao mesmo tempo. Mas o problema é Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer o coração completo do seu povo. Então, cada um desses avivamentos incluiu o abandono da idolatria, de coisas que eram rivais de Deus. Deus tinha que ter o primeiro lugar. Porque é isso o centro do avivamento. A vida, mudança de vida, centralidade de Deus, reforma espiritual, lançar fora tudo aquilo que ameaça a primazia de Cristo no nosso coração. Sexto lugar, em cada um desses avivamentos, então, isso é muito parecido com o ponto anterior, houve uma separação clara do pecado. Você nota que em vários deles houve oração explícita, né, de pecado. No caso de Samuel, o povo clamou a Deus, confessou o pecado, derramou água, jejuou, lembra disso? No caso dos filisteus, foi um dos primeiros que eu mencionei. No caso da reforma de Josias, quando ele lê o livro da lei, ele confessa a Deus, eles pecamos contra Deus. No caso de Esdras, né, a oração de Esdras, aí no capítulo 9, de confissão de pecados, que é uma das orações mais bem conhecidas de toda a Bíblia, de quebrantamento. Então, a confissão de pecados, o arrependimento do povo de Deus e a consequente separação do pecado. Não fica só na confissão, não, mas houve, de fato, a separação do pecado. Sétimo, em todo avivamento,
o povo voltou a obedecer às leis de Deus. Está um pouco ligado ao que eu disse antes, mas note isso, que o alvo era o retorno à obediência a Deus. 8. Houve uma restauração de alegria e regozijo. Quase todos eles, diz que o povo se alegrou, houve grande alegria, houve gratidão a Deus. E o último ponto para mencionar, cada um deles, ou quase todos eles, foram seguidos por um período de prosperidade nacional. Deus abençoou o povo. O povo se vingou dos seus inimigos, se libertou dos inimigos, teve paz, se expandiu, prosperou, conquistou territórios, como resultado destas reformas. Muito bem. Vamos fazer uma comparação. Primeiro vamos perguntar se isso pode acontecer nos dias de hoje, e aí vamos comparar o que o pessoal diz que é avivamento com esse padrão que nós encontramos aqui. Certo? Bom, isso pode acontecer nos dias de hoje? Sim, pode acontecer. Observada as seguintes qualificações. Primeiro, você tem que lembrar que Israel era uma nação. Então, igreja e Estado era uma coisa só. Era uma teocracia. Deus governava através dos governantes tementes a Ele. Então, as leis em Israel eram leis que se misturavam, leis civis, leis cerimoniais e leis morais, leis relacionadas ao governo, leis relacionadas à propriedade, leis relacionadas ao casamento. Então, boa parte, ou grande parte dos resultados desses avivamentos e reforma tinha a ver com o fato de que o povo de Deus no Antigo Testamento era uma nação. Deus manifestava o seu agrado, dando vitórias militares, prosperidade financeira, porque o seu povo era uma nação, era um povo organizado como nação. Então, estas eram as evidências do favor de Deus e que Deus, de fato, tinha perdoado o povo e visitado seu povo. Então, igreja, ela não é Estado hoje. A igreja de Deus, hoje o povo de Deus, não está presa a uma nação, a uma etnia. Nós somos um povo espiritual. Então, certamente, se houver um avivamento espiritual, ele se manifestará mais especificamente com bênçãos espirituais. Não é que Deus não possa nos dar prosperidade e ajuda financeira, mas lembre que isso está muito ligado ao fato de que no Antigo Testamento o povo de Deus era uma nação. Como nós hoje não somos uma nação, nós somos um povo espiritual, não é? Que transcende as barreiras geográficas e os limites políticos, então nós não podemos medir a bênção de Deus através das bênçãos materiais, e isso já mostra quão diferente é esse conceito do conceito que nós temos hoje aí de muitas igrejas. Então, guardadas as devidas proporções, então eu creio que sim, nós podemos hoje ter reformas espirituais ou avivamentos espirituais. Por quê? Porque Deus é o mesmo, o povo é o mesmo e a dinâmica é a mesma. Às vezes a igreja ou as igrejas, elas corrompem um culto a Deus. Entram elementos humanos. O pessoal esquece o livro de Deus na casa de Deus. Está lá, mas ninguém lê, ninguém sabe, ninguém conhece. Outros deuses são adorados, é claro que não sob o nome de deuses, porque os evangélicos e os protestantes não praticam idolatria. Mas será que deuses falsos são apenas aquelas imagens de ouro, prata? A gente não tem outros ídolos rivais de Deus no coração? Prosperidade, dinheiro, sexo, tantas outras coisas, sucesso financeiro. São rivais de Deus também. Então, às vezes acontece que a vida espiritual do povo de Deus declina. E eu não vejo nenhuma dificuldade em Deus, então, visitar o seu povo, reavivar o seu povo, e isso, às vezes, em massa, trazendo quebrantamento, arrependimento, mudança de vida e, como consequência, conversão dos pecadores, expansão da igreja. Eu teria dezenas de exemplos para contar para vocês de fatos assim acontecidos na história da igreja. Talvez eu faça isso numa próxima aula, trazer para vocês os reavivamentos espirituais mais conhecidos na história da igreja. Na Europa, Estados Unidos, na Ásia, China, África. Então, eu creio que Deus pode fazer isso hoje.
creio até que o Brasil está precisando de uma grande reforma espiritual, por causa da mistura, do sincretismo que há no meio do povo evangélico hoje. Há um falso evangelho, há um outro evangelho. E, de repente, uma reforma se faz necessária, não nos mesmos termos da reforma protestante do século XVI, porque talvez os assuntos aqui sejam outros, mas com certeza dentro da mesma dinâmica, dentro do mesmo espírito, uma mudança profunda precisa acontecer. E nós oramos para que Deus faça isso. E agora, então, vamos comparar essas características, não é? Eu creio que aqui nós já temos uma ideia do que é que aconteceu no Antigo Testamento e perguntar se tudo que acontece por aí com o nome de avivamento, de fato é um avivamento. Algumas coisas, eu vou dar oportunidade para perguntas daqui a pouco. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeira é que nesses avivamentos e nessas reformas, o centro era a mudança do coração do povo e o retorno do culto a Deus. Hoje em dia, reuniões de avivamento têm a ver com manifestações extraordinárias, curas, sonhos, visões. O povo tem experiências e depois não tem mudança. O foco não é a mudança, o retorno para Deus. O foco passa a ser essas coisas periféricas. Não é que Deus não pode fazer isso. Deus, claro que Deus pode curar quem Ele quiser. Mas não é esse o foco de um avivamento. O nome já está dizendo, a vida aí que se pretende dar de novo é a vida espiritual, o relacionamento com Deus. E não bênçãos materiais, ou em todos os sentidos, mas o retorno a Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, que é um destaque, aliás, é um contraste muito grande com o que se fala hoje em dia em avivamento aí, é que o centro desses avivamentos no Antigo Testamento era a palavra de Deus. O pessoal queria ouvir a palavra de Deus, queria obedecer a palavra de Deus. Mas hoje em dia, quando fala avivamento, o centro é louvorzão, é gospel, é banda e essas coisas todas. E a exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus que Deus usa para mudar os corações, cadê? Está lá o livro de Deus perdido no meio da igreja, né? Alguém tem que achar esse livro e abrir e explicar. Porque o pessoal fala de avivamento. Outra coisa que eu vejo aqui, a diferença, é que esses avivamentos, eles não foram planejados, eles não foram produzidos pelo homem. O que o povo fez foi clamar a Deus e pedir de Deus misericórdia. E Deus levantou quem Ele quis, na hora dele e no tempo dele. Teve um caso aqui que eles oraram 20 anos, antes que Deus levantasse o profeta Samuel para trazer resposta e libertar o povo. É uma obra de Deus, nós não podemos produzir, nós podemos clamar, nos arrepender, chamar por Deus e dizer do nosso estado, da nossa preocupação e pedir que Deus intervenha na vida do seu povo, no nosso país, na nossa região, na nossa igreja, na nossa própria vida individual. Bom, gente, é claro, Pentecostes, num certo sentido, ligando agora com o batismo com o Espírito Santo, foi um desses avivamentos espirituais. Foi uma dessas reformas. O judaísmo, que era a religião do Antigo Testamento, havia se deteriorado. Jesus veio pregando a reforma, ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. E aí, quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, então os corações de fato foram mudados e a verdadeira religião foi estabelecida, a religião da graça, da misericórdia, centrada em Cristo. E houve milhares de conversões em Jerusalém, só no primeiro sermão de Pedro, 3.000. Você vê que agora a bênção não é mais material, mas em número de conversões. E aí o cristianismo nasce no meio desse derramamento poderoso do Espírito Santo, que é o que nós entendemos por avivamento. Não é? Depois de Pentecostes, a gente não pode esquecer sempre de mencionar a pessoa do Espírito Santo. Não é que não era no Antigo, mas é que fica mais claro a partir de Pentecostes. Muito bem, era isso que eu queria dizer. Eu vou dar oportunidade agora para perguntas. Já tem uma pergunta aí, por favor. Eu não sei. O que eu sei do Ricardo Gondim é o que o pessoal publica aí na internet. Eu nunca li nada do Ricardo Gondim a respeito de suas origens, nem... Então, o que se diz é que ele era da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, teria participado de uma reunião numa Assembleia de Deus, lá teve uma experiência de falar em línguas,
E depois, como era líder na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, queria levar o avivamento de línguas para dentro da Igreja de Fortaleza, e presbiteriano não acredita em reavivamento que é centrado em línguas, porque acha que é outra coisa, né? Então, aí começou o conflito de Gondim, e dizem que foi isso que fez com que ele saísse da Igreja Presbiteriana. Então, é só isso que eu posso te dizer. Eu estou dizendo que circula aí na internet. Não sei verificar a veracidade da informação. Mais alguma pergunta, por favor? Uhum. Isso. 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 Claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Os avivamentos espirituais, após o dia de Pentecostes, eles têm uma plenitude e uma intensidade muito maior do que aquelas que havia no antigo, por causa da vinda do Espírito Santo em poder para a sua igreja. Mas a dinâmica é a mesma. Era ele que fazia também no Antigo Testamento, só que a amplitude, a extensão e a profundidade agora são maiores. Professor Tom. Sim. É. É. Foi o que eu vi também. Por favor. Deixa eu primeiro voltar um pouquinho atrás nos seus pressupostos, irmão. É, tá, sim. Na verdade, Samuel ungiu Saul porque Deus mandou ungir Saul. Então, Deus estava dando à nação o rei que ela merecia. Por que aconteceu? A nação tinha rejeitado Deus. Não queria que Deus governasse mais através dos juízes, porque era um governo mais direto de Deus. Eles disseram, nós queremos ser como as nações ao nosso redor, queremos um rei. Eles, então é assim? Então, eu vou dar para vocês o que vocês acham que seria um rei extraordinário, alto, bonito, de uma família boa e tal, mas no fim, vocês vão ver o que é que dá vocês terem me abandonado. Então, Saul foi escolhido por isso, mas como até um juízo de Deus contra a nação de Israel. Sobre a reforma na nossa igreja, eu espero sim que Deus levante pessoas que tenham coragem de dizer para os pares onde é que eles estão errados. Né? Espero que Deus faça isso. É a minha oração.
Isso. Sim, sim. Claro, claro. Não, 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 alguns. É, sem dúvida. Claro. E até hoje, quando não há imposição, quando há um movimento espiritual profundo, você percebe que toca alguns e não outros. A história dos avivamentos acontecidos de Pentecostes até hoje, ela mostra isso, que quando houve esses grandes movimentos, como por exemplo a Reforma Protestante, que foi um grande avivamento espiritual, não é? Talvez o maior desde os dias dos apóstolos até hoje, foi a Reforma Protestante, através de Lutero, Calvino, Melanchthon e tantos outros. Mas não eram todos. Muita gente aderiu à reforma por interesse político, interesse financeiro, tinha outros interesses. Então sempre tem essa mistura. Todo movimento espiritual, ele tem a mistura de gente sincera, gente convertida e quebrantada, e gente que está lá se fazendo por outros interesses. Então sempre tem essa mistura. Nenhum movimento espiritual é puro, ele sempre é misturado. E o diabo usa. Todos esses movimentos também, eles trouxeram problemas. Alguns deles acabaram em divisão, críticas profundas. Aqui mesmo no Brasil, o movimento de renovação espiritual na década de 60, que foi um movimento que eu acho que começou bem, queria de fato uma renovação espiritual, queria a plenitude do Espírito Santo, chamavam de batismo com o Espírito Santo por causa da influência do movimento pentecostal, mas eles queriam. Qual foi o resultado? Teve muita coisa boa. Eu sei porque meu sogro, o reverendo Francisco Leonardo, é um homem equilibrado, sério, ele participou, ele acompanhou lá em Cianorte, né, que foi o foco do que aconteceu, ele acompanhou muita coisa lá. E ele até hoje ele fala de coisas maravilhosas, de conversões extraordinárias, em massa que acontecia naquela época. Mas rachou a igreja presbiteriana, rachou batistas, criaram novas denominações, houve briga entre irmãos até hoje, né? Ódio, mágoa, até hoje ainda tem. Então, essas reformas, esses movimentos, eles sempre têm a parte humana. Deus age apesar de nós, mas no meio sempre vem a mistura. Não vamos pensar que a gente vai ter céu aqui na terra, não. Mesmo os avivamentos trazem a marca da depravação e da queda humana. É. Mas no fim o saldo é mais positivo. No fim, os avivamentos históricos que a gente lê, eles trouxeram mais benefício do que e que superaram os aspectos negativos no final. Mais alguma pergunta? Por favor. Eu estou falando coletiva. Individualmente, eu creio que o princípio é o mesmo. Se uma pessoa está se sentindo longe de Deus, ela perdeu a vontade de orar, não tem mais gosto em ler a Bíblia, de vir à igreja, estar com os irmãos, ouvir a pregação da palavra de Deus, ela está precisando de um despertamento espiritual. E o caminho é o mesmo, é jogar fora os ídolos, se arrepender, fazer confissão e clamar a Deus 20 anos, se for necessário. Até que Deus, de fato... Durante a minha vida, eu passei por momentos assim, tive algumas experiências parecidas com isso. Passei por períodos de sequidão, né? E clamei a Deus e parecia que Deus não me ouvia, céu fechado mesmo, parecia que a oração não passava do teto. Depois de um tempo, clareava, né? Voltava tudo. Lembro de uma experiência, uma vez eu fui pregar numa igreja no Recife, aniversário da igreja, eu ia pregar sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Na Igreja Presbiteriana das Graças, hoje a maior igreja presbiteriana de Recife. E o pastor, o reverendo Heber César, que agora está no Rio de Janeiro, foi um homem que Deus usou para me ajudar muito. Ele me convidou para pregar, no aniversário eu fui. A igreja estava cheia na sexta-feira, sábado estava lotada, no domingo de manhã eu preguei, mas eu já estava me sentindo mal. Durante a tarde eu caí, fiquei com febre, a gripe era violenta mesmo. Eu pensei em ligar para ele e dizer, eu não vou hoje à noite, eu não tenho condições e o senhor vai ter que pregar no meu lugar. Mas não,
eu vou terminar o que eu comecei, vou fazer um esforço, eu vou falar. Eu não tinha nem preparado o sermão. Não deu tempo, né? Na angústia eu ia preparar no domingo à tarde e não tive condição. Disse, eu vou falar qualquer coisa, né? Aí sentei lá no púlpito, o culto começou e eu me sentindo mal, doído, o que é que eu vou falar? Aí me lembrei da devocional que eu tinha feito, né? Lendo lá aquela passagem de Mateus, onde Jesus diz, se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, se você chegar no altar e souber, e ali perceber que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, se reconcilia com o irmão, vem, volta e faz a oferta. Vou falar sobre isso, falar 10 minutos. Então, quando o pastor me passou a palavra, né, eu me levantei e disse, meus irmãos, eu vou ser breve hoje à noite e tal. Falei uns 15 minutos sobre esse texto da necessidade da gente se reconciliar, pedir perdão, viver uma vida diante de Deus. Me sentei procurando um buraco para me esconder. Foi o pior sermão da minha vida. Estava ali quietinho, né? Aí o pastor se levantou, né? Ia impetrar a benção e levantou uma mão lá no meio da igreja. Isso num culto presbiteriano, imagina, né? Levantou a mão. Aí levantou um diácono, Otton Dourado, ele já faleceu. Tinha uns 150 quilos o Otton. Enorme, levantou, disse, pastor, eu quero falar. O pastor estranhou, disse, pois não. Aí o Otton veio andando, subiu, pegou o microfone e disse, pastor, eu quero confessar aqui diante da igreja que eu tenho falado mal do senhor. Eu tenho caluniado o senhor, tenho destruído o seu ministério, queimado o senhor pelas costas, pastor. E eu quero pedir que o senhor me perdoe aqui. Estou falando isso em frente à igreja. O pastor ficou assim, né? O pastor ia falar, aí outra mão se levantou. Essa nem subiu. Ela, posso falar? Era uma moça, estava assim, desse lado aqui. Posso falar, pastor? Pastor, pode. Disse. Aí ela virou para outra moça que estava do outro lado e disse assim, fulano, eu quero pedir perdão a você. Por isso que eu tenho falado de você, eu tenho dito coisas. Por favor, me perdoe em nome de Jesus. Aí outra mão. A outra mão. Para encurtar a história. O culto foi até meia-noite. Eu ouvi as confissões mais tenebrosas que você pode imaginar, de adultério, de roubo, gente chorando. A coisa foi até... E a Igreja das Graças começou por causa dessa reunião, a Igreja das Graças começou uma reunião de oração toda segunda-feira, às 6 da manhã. Durou um ano. Foi um ano eles se reunindo para orar. E a igreja, na época, ela não era a maior igreja, mas durante aquele período, essa igreja multiplicou o número de membros, cresceu de uma forma... E eu, assim, fiquei tão animado. Qual foi o sermão que eu preguei no domingo seguinte? E sabe qual foi o resultado? Nada. Mesmo sermão, na minha igreja, não aconteceu absolutamente nada. Ninguém falava mal de mim. Então, eu nunca mais pude reproduzir aquela noite na Igreja das Graças, porque não fui eu. Né? Deus agiu como quis, quando quis, e fez com que o instrumento tivesse todo quebrado, para que eu depois não pensasse que tinha sido eu, né? Que foi o pior sermão da minha vida. Né? Então, eu tenho outras coisas que eu poderia contar para vocês, mas que ilustram isso aí. Que o avivamento, ele pode ser uma coisa individual, ele pode vir sobre um grupo, sobre uma igreja. Às vezes, há casos que atingiam uma nação inteira, né? Como o grande avivamento na Inglaterra, que depois veio para os Estados Unidos através do George Whitefield, mas isso fica para uma outra aula, uma outra sessão. Tá bom, gente? Muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos orar? Queria convidar o reverendo Leandro a vir à frente, reverendo, e nos despedir com uma oração. Pai amado, nosso Deus, é tão bom ouvir as coisas grandiosas que o Senhor já realizou no passado, porque elas nos mostram que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente,
e podes fazer coisas espantosas também nos dias atuais. Não necessariamente as coisas que muitas vezes nós temos visto, que são abusos, desvios, enganos, que só exaltam o homem, que só colocam o ser humano à frente de tudo. Mas a verdadeira obra, a profunda e maravilhosa obra que o Senhor realiza nos corações do teu povo, ó Deus, através da tua palavra, quando ela é pregada com fidelidade e com o poder do Espírito Santo de Deus. Que possamos ver essas coisas também acontecendo no nosso meio, na tua igreja, nas famílias, nos indivíduos, nos crentes. Ó Deus, são dias difíceis esses que nós vivemos, de tanta confusão espiritual, de tantos falsos entendimentos a respeito desses assuntos. Mas a tua luz, ó Deus, sempre brilha nas trevas. E quando as situações parecem mais difíceis, o Senhor continua agindo e mostrando a tua verdade de uma forma clara. Pedimos essas coisas para nós. Pedimos a presença do teu Espírito de uma forma abundante em nosso coração. Pedimos, ó Deus, arrependimento verdadeiro pelos nossos pecados, clareza para que possamos entender onde falhamos, onde erramos diante do Senhor. E não minimizarmos isso, não fazermos de conta que não é nada, mas buscarmos o verdadeiro arrependimento, profundo arrependimento, que por sua vez se transforma em grande alegria pela certeza do perdão e da restauração. Abençoe, Senhor Deus, esse grupo de estudos aqui, que possamos perseverar, ó Deus, buscando a tua palavra, a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém.